Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Básica, aula 39, módulo 2. O assunto, ponte retificadoras de diodo. Vamos lá? Já vimos lá na parte teórica como funciona e como se apresenta os diodos na forma de componentes discretos, dotados de dois terminais polarizados. Para algumas aplicações nas quais são normalmente necessários vários diodos, nesse caso são utilizados 4 diodos, organizado na forma que se convencionou chamar de ponte. Os fabricantes oferecem esse conjunto de diodo num só encapsulamento, como se fosse um único componente dotado de 4 terminais. Preste atenção, aluno. Os fabricantes, eles oferecem esses conjuntos de diodo num só encapsulamento, como se fosse um único componente dotado de 4 terminais. Para as montagens, projetos, implementações, tais componentes tornam-se bastante práticos e até econômicos. Para que os nossos alunos não fiquem confusos ao deparar com os componentes desse tipo, aí vão algumas informações muito importantes. Observe com atenção os diagramas ao lado. Preste atenção nos diagramas. Observe que na parte A, um único diodo pode fazer o trabalho de retificar uma corrente alternada, deixando passar a corrente apenas quando a polaridade se apresenta no sentido direto, isto é, positivo com o anodo e o negativo com o cátodo. Observe agora este outro diagrama, mas agora na parte B. Observe que se ligarmos 4 diodos na forma mostrada no diagrama e aplicando-se uma tensão aos pontos A e B sobre qualquer polaridade na saída do arranjo, isto é, no ponto do sinal de mais e no ponto de sinal de menos, teremos então uma polaridade fixa e invariável. Com isso, podemos ver que nos pontos A e B do componente podem ser aplicado uma CC, isto é, uma corrente contínua de qualquer polaridade, ou então uma CA, que é uma corrente alternada, sempre com as polaridades mais e menos indicadas. Vamos agora a um exemplo. Preste atenção nesse exemplo. Supondo que no ponto A está o positivo e no ponto B está o negativo, neste caso, o D2 e o D3 estarão polarizados no sentido direto, enquanto que o D1 e o D4 estarão inversamente polarizados. Preste atenção, aluno. Supondo que no ponto A está o positivo e no ponto B está o negativo, neste caso, o D2 e o D3 estarão polarizados no sentido direto, enquanto o D1 e o D4 estarão inversamente polarizados. Observe o diagrama. Nesse caso, é só seguir a seta para verificar a polaridade na saída do sistema. Observe agora que quando o ponto A estiver negativo e o ponto B estiver positivo, observe que agora é o contrário. O ponto A está negativo e o ponto B está positivo. Neste caso, o D4 e o D1 estarão polarizados no sentido de condução, enquanto que o D2 e o D3 não conduzirão, por estarem inversamente polarizados. Os pontos positivo e negativo de saída continuarão a apresentar a polaridade indicada sem variação. Agora, se a corrente aplicada ao ponto A e B for alternada, a saída continuará sobre uma polaridade fixa, sendo que a corrente se manifestará em pulso e não de forma contínua. Preste atenção. Se a corrente aplicada ao ponto A e o ponto B for alternada, a saída continuará sob uma polaridade fixa, sendo que a corrente se manifestará em pulso e não de forma contínua. Vamos agora observar com atenção
esta outra figura, que é a parte C. Preste atenção na figura parte C. Observe que os fabricantes oferecem um arranjo no encapsulamento único, geralmente na forma que está sendo apresentado, quase sempre com terminais identificados da seguinte maneira: uma senoide, que é uma forma de onda, representando a corrente alternada para os dois terminais de entrada, polaridade diferente, e um sinal de mais e um sinal de menos, que significa positivo e negativo, para os terminais de saída, polaridade invariável. Não esquecer que este tipo de componente, conhecido como ponte retificadora, são formados por 4 diodos e que os diodos eles têm parâmetros e limites. Chamamos a atenção dos nossos alunos para que sempre consulte os manuais, tabela ou databook, ou então os datasheet, para saber qual a corrente máxima manejável pela ponte, bem como a máxima tensão reversa aplicada. Preste atenção. Chamo a atenção dos nossos alunos para que sempre consulte os manuais, tabela ou databook, ou então os datasheet, para saber qual a corrente máxima desejada pela ponte retificadora, bem como a máxima tensão reversa aplicável. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.